Dúvidas ao resolver uma questão de verbo? Verbo realmente é uma parte complicada dentro de língua portuguesa. Resolvi mostrar para vocês aqui 3 questões da banca CESP e SEBRASP para que vocês entendam pontualmente o raciocínio das questões. Se você gostar desse vídeo, que eu espero que você goste, você vai clicar aqui no joinha, vai curtir o meu canal e vai divulgar aí para os seus amiguinhos. Curta aqui, comente, mostre para a galera que você está estudando e mostre também que eu faço dicas diárias aqui em relação à parte de língua portuguesa, certo? Então vamos lá, eu vou colocar aqui na tela 3 raciocínios e eu vou mostrando para vocês as informações necessárias para responder as questões. Vamos lá? Olha aqui na tela. Essa questão estava na prova da banca CESP e SEBRASP, foi agora já de 2020, e nós temos a seguinte informação. A substituição da forma verbal seja por manteria a coerência e a correção gramatical. Antes de responder a essa questão, é muito importante que você saiba ler o comando. O que esse item quer que você faça? Ele quer que você troque uma forma verbal, que seja por então vocês têm de observar que nós estamos trocando um verbo que está no subjuntivo por um verbo que está no presente do indicativo. Então, presente subjuntivo, presente do indicativo. Então, com certeza aqui haverá uma mudança, só que você tem de observar o que acontece em relação à pergunta. Vai haver uma alteração de sentido? Sim. Por quê? Porque quando eu falo seja é uma ideia de subjuntivo, uma ideia de possibilidade. O que é subjuntivo? Quando você encontra o verbo com a ideia de hipótese, com a ideia de possibilidade, certo? Então, talvez ela seja feliz, talvez eu vá fazer a prova. Então, isso é uma possibilidade. É diferente de ela é feliz, ela vai à sua casa. Então, isso é diferente. Por quê? Porque eu estou colocando uma certeza. Então, nós temos aí o modo que indica a semântica da forma verbal. Então, quando eu falo a professora explica a matéria, estou te dando uma certeza. Se eu coloco talvez a professora explique a matéria, já é uma possibilidade. E se eu coloco explique a matéria para mim, já é uma ordem. Então, nós temos aí o modo. Se você troca de modo, então você já tem noção que vai alterar o quê? O sentido. Só que a questão não está cobrando sentido. Como assim não está cobrando sentido? Não. Professora, mas coerência, minha vida inteira eu estudei, eu fiz faculdade, fiz isso, fiz aquilo, eu sei que coerência está relacionada ao sentido. Sim, coerência não deixa de estar relacionada ao sentido, mas você tem de entender que é o sentido lógico, é um encadeamento de informações lógicas. Ainda há sentido lógico essa troca? Naquele trecho, pensa dessa forma. Quando o item fala assim, mantenha a coerência, você tem de pensar o seguinte, ainda possui uma reestruturação lógica dentro daquele texto, ainda possuirá sentido lógico? É assim que você tem de pensar. Então, vamos lá. Quando a questão fala coerência, ela está perguntando em relação ao sentido lógico. Então, a banca não está cobrando aqui o sentido original do texto. E correção gramatical, ela está perguntando assim, ainda nesta frase, essa troca mantém a estruturação sintática? A gramática aceita essa reescritura aqui? E aí você tem de observar se não há a relação de correlação de modos e tempos verbais. Porque se houver correlação, você tem de observar se um verbo aqui combina com outro. Quando a gente coloca, não há conclusões unânimes, mas a ciência e os especialistas caminham, então esse verbo está no presente para o entendimento de que o preconceito seja um conceito aprendido. Nesse contexto, presente combina com presente. E ainda se você troca aqui, você tem presente do indicativo, combina com presente do indicativo. Então, gramaticalmente, eu posso ter essa informação. Haverá sentido lógico? Aí você tem de analisar. Ainda há possibilidade de sentido nessa frase? Sim. Então, eu leria. Não há conclusões unânimes, mas a ciência e os especialistas caminham para o entendimento de que o preconceito é um conceito aprendido. Você dá uma ideia de afirmação. Então, em relação à coerência e à correção, esse item está verdadeiro. Perceberam? Então, aqui, olha, se você for analisar o sentido original, houve sim uma alteração, mas a banca cobrou coerência. Coerência está relacionada ao sentido lógico. Vocês entenderam? Então, vamos lá, vou resolver mais uma questão com vocês aqui. Próximo. A coerência, olha, também é uma questão
da banca CESP-Cebrasp, a coerência e a correção. Vocês estão vendo aqui mais uma vez a banca está perguntando coerência e correção. Seriam preservados se a forma verbal mudaram, fosse substituída por mudam. Aqui houve uma troca de tempo. Então, quando você tem o verbo na terminação ram, a gente tem o verbo aqui no pretérito perfeito do indicativo. E o pretérito perfeito do indicativo indica uma ação acabada, pronta. Quando eu troco por mudam é presente do indicativo. Então, é lógico que já houve aqui uma alteração de quê? De sentido. Agora, você tem de observar se essa alteração de sentido possui lógica lá naquele texto. E você tem de observar se a forma verbal vai combinar com a outra forma verbal, porque tem de haver uma questão de correlação de modos e tempos verbais. Mas ao trocar aqui, nós temos raras vezes na história humana o trabalho, a riqueza, o poder e o saber mudaram simultaneamente. Quando eu falo mudam, eu tenho um novo sentido, mas o sentido gerado por a frase estar sozinha ainda é um sentido lógico. Então, eu posso dizer, mais uma vez, que esse item mantém o sentido lógico e mantém a correção. E aí, acertariam essa questão? Se vocês estão entendendo, então você tem de analisar a pergunta feita, entender pontualmente o que o examinador está querendo com essa análise. Vou resolver mais uma e nessa aqui eu tenho uma dica bem interessante para vocês. Então, vamos lá. Questão de número 3. Existem formas, o verbo primitivo e o tempo composto. Então, nós temos aqui, ó, toda vez que você encontrar o verbo da terminação ora, cantara, falara, por exemplo, instalara, nós temos aqui o pretérito mais que perfeito do indicativo. Isso aqui é a forma simples, né? Tempo simples, que a gente chama de tempo simples, que é composto por uma forma verbal. Esse verbo é o único verbo que pode ser trocado pela forma composta, que é formado por tinha ou havia mais particípio. Então, o que vai acontecer? Isso aqui é o pretérito mais que perfeito, só que é chamado de pretérito mais que perfeito composto. Essas duas formas verbais, elas podem ser intercambiadas sem alterar nada para o sentido. Eu posso dizer, a professora tinha falado a verdade. Eu posso trocar, a professora falara a verdade. Então, são as únicas formas que podem ser intercambiadas sem que haja prejuízo aqui para o sentido, para a correção e para a coerência. Por quê? Porque vão dizer a mesma coisa. Mas atenção, não pense assim em relação a outras formas. Eu estou dizendo tinha ou havia mais particípio, corresponde ao verbo que está no particípio com a terminação ra. Nesse caso, você pode trocar. Então, nesse exemplo, nós temos aqui, ó, havia instalado, eu poderia trocar por instalara perfeitamente. Isso aqui nós temos o tempo composto, e a prova está pedindo para você trocar pelo tempo simples. Então, qual a resposta desse item de número 3? Verdadeiro. Então, não se esqueçam, o CESP adora esse tipo de questão, pedir para trocar formas verbais. Avalie sempre a pergunta. Então, três informações aparecem, na verdade 4. Coesão, coerência, correção gramatical e sentido original. Fique atento e entenda pontualmente a pergunta para que você analise lá no original. Entendeu? Ficou clara a minha explicação? Então é isso. Em relação à forma verbal, eu espero que vocês com essa minha explicação entendam a forma de usar isso dentro das questões. E até a próxima. Muito obrigada. Se você gostou desse vídeo, curta aí meu canal, não custa nada, tá? Divulgue também, marque seu amiguinho aqui para que ele também saiba disso. Tchau, tchau.